Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse no domingo, em relação à nossa alegria vem do Senhor, e é uma clara verdade sobre isso, que a alegria que nós temos vem porque o Senhor nos dá. E vendo os acontecimentos, vendo as coisas que estão ocorrendo, e quando nós nos aproximamos e quando nós principalmente olhamos para as Escrituras, nos alegra saber o que Deus tem proposto para nós. E pensando nisso, irmãos, nesta reunião de oração, eu gostaria que pensássemos um pouquinho nesta noite sobre o que Deus nos dá, o que Jesus nos dá. O texto para nossa meditação encontramos aqui em João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, nesta noite, acordando na madrugada e ouvindo alguns pequenos barulhos, e é interessante que nós, na madrugada, podemos ouvir a voz de Deus. E quando nós estamos ali no silêncio do nosso quarto e podemos, naquele silêncio, conseguir ouvir nitidamente e claramente o que Deus quer e Deus tem proposto para nós. Por isso eu convido os irmãos ao acordar na madrugada, aqueles que já têm o costume de acordar para orar, ótimo, amém. Mas aqueles que por um motivo ou outro perde o sono e fica virando na cama de um lado para o outro, não faz isso. Se você acordou, então procure Deus, comece a conversar com Deus, veja o que Deus quer que você aprenda naquela situação. E você não está perdendo o sono, mas você está ganhando, principalmente na questão de se aproximar e se achegar mais a Deus. E nesta breve meditação que eu quero trazer aos irmãos nesta noite é em relação ao que Deus nos dá. Irmãos, todos nós gostamos de receber presentes. Todos nós gostamos de ter ou alguém nos dar algo e ficamos felizes, principalmente no nosso aniversário ou no Natal, uma festa a qual nós participamos e recebemos algum agrado, ficamos felizes. Mas pensando na questão espiritual, o que Deus, o que o Senhor Jesus pode nos oferecer e pode nos dar? Nesta questão e na pandemia, no tempo em que nós estamos vivendo, onde vemos até mesmo cristãos temerosos, cristãos fazendo previsões catastróficas. Vocês lembram das previsões no começo da pandemia, de que milhões de pessoas morreriam, isso, mais aquilo? Nada se concretizou. E aqueles que ficaram presos a estas previsões sofreram lá, e agora? Resolveu alguma coisa? Ficar preocupado? Ou até mesmo, infelizmente, alguns pela internet, pelos meios de comunicação, assustaram a população. Irmãos, eu sei que a questão é grave, eu sei que esse vírus ele mata, nós estamos aí com mais de 60 mil mortes no Brasil. Então nós sabemos que não é uma brincadeira, mas também nós não podemos colocar como se fosse algo fim do mundo. E se para nós viesse o fim do mundo, seria ótimo. Portanto, o que nós devemos entender e compreender é descansar no Senhor. E quando nós falamos do que Deus tem proposto para nós, aí nós vamos descansar mais ainda. Uns belos versículos das Escrituras se encontram também para nosso deleite, quando Jesus diz: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. A partir do momento que nós temos essa plena convicção de que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e que nos comprou, que nos, com o seu sangue,
com a sua morte, nos deu a vida e vida eterna, agora nós entendemos e compreendemos, se Ele nos deu a vida, e numa outra oportunidade eu gostaria de também falar com os irmãos a questão desse maravilhoso presente que é a salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo e que para nós não teve custo nenhum, mas para Ele um custo altíssimo, porque foi com o sangue, e o sangue precioso do nosso Senhor. O que mais Ele pode nos dar? E aqui Ele diz: a minha paz vos dou. Pensando no contexto da terra, pensando no contexto do mundo, o mundo oferece paz. O mundo está discutindo, o mundo está falando, a ONU e outras organizações têm buscado levar paz ao mundo, mas o que acontece? Nós vemos que mais guerras acontecem, mais tristeza, mais mortes acontecem. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e vemos que Ele nos dá a sua paz. Irmãos, pensem um pouquinho em relação a um tsunami. Há uns anos atrás houve um tsunami e foi uma coisa muito grave e terrível. Isso acontece quando as placas tectônicas ao movimento ou ao assentamento, e esse pequeno movimento cria um tsunami, ondas de 5, 6, 7 metros, invadem praias, invadem cidades e levam muita destruição. Eu gostaria que nós pensássemos a Terra no universo, o que é? Apenas uma pequena bolinha. Uma pequena bolinha. Vocês já imaginaram se Deus quisesse apenas dar um sopro nessa pequena bolinha? Ou um pequeno movimento de alguns graus para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Vocês já imaginaram o que iria ocorrer aqui na Terra de desgraça? Será que sobraria alguém da humanidade? Mas nós vemos que o Senhor Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. E quando nós falamos nesse sentido específico da paz do Senhor Jesus, quando eu estou dizendo paz, eu estou pensando na questão de nós vivermos em paz. E se vivemos em paz, é a paz interior, a paz que está no nosso coração. O mundo pode estar em total desordem. Não tem como nós não lembrarmos dos discípulos naquele pequeno barco no meio do mar da Galileia, e chuva, ventania e as ondas altas levando quase a pique aquele pequeno barco. E eles estavam desesperados. E Jesus, em plena paz, dormia no barco. Acordaram o Senhor e diziam: Senhor, o Senhor quer que nós morramos? Olha como estão as coisas, olha o que está acontecendo. O barco vai a pique. E o Senhor Jesus, olhando a pouca fé daqueles homens, foi e repreendeu o mar, e o mar repreendeu os ventos, o vento aquietou o mar, e eles continuaram a jornada. Amados irmãos, nós, olhando a palavra de Deus, porque nós somos testemunhas vivas do que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Por isso nós devemos manter a paz, manter a quietude, olhar para o Senhor com olhos de confiança, plena confiança. Não há como nós não olharmos como exemplo um filho na idade de 1 até 5, 6, 7 anos. Como ele confia no seu papai, como ele confia na sua mamãe. Ele sabe que vai ter o alimento, ele sabe que vai ter a vestimenta, ele sabe que vai ter o carinho do pai, ele sabe que vai ter o carinho da mãe. Eu estou falando no sentido de pais cristãos, de pais que dedicam aos seus filhos o amor, o carinho, a segurança. E esses mesmos pais que dedicam aos seus filhos amor, carinho e segurança têm que também
nas mãos do Senhor, viver dessa forma, confiar plenamente. É bem verdade que nós somos humanos, é bem verdade que nós nos assustamos, é bem verdade que em muitas situações nós tememos, mas não podemos deixar de descansar. A paz que o Senhor Jesus nos promete é para o nosso deleite, é para o nosso descanso. Portanto, queridos irmãos, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé com confiança. Aquele que duvida, aquele que no seu coração traz desconfiança, que tem pouca fé, ele não é digno de louvar e glorificar ao Senhor. Sabemos e vemos que é o Senhor quem nos dá aquilo que nós precisamos. E se nós sabemos que é o Senhor quem nos dá aquilo que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. E, portanto, Ele vai nos dar aquilo que nós exatamente precisamos. E muitas vezes Deus sabe que precisamos de uma correção. E esta correção traz o quê? No momento, dor, tristeza. Mas depois vai produzir em nós o quê? Frutos abundantes. E Ele também sabe que nós precisamos do pão de cada dia, que nós precisamos das vestimentas, que nós precisamos de outras coisas. E Ele também sabe como nós somos. Jesus sabe que nós somos ansiosos, Jesus sabe que nós temos preocupações, Jesus sabe que somos humanos, porque Ele veio aqui à Terra e Ele viveu aqui durante 33 anos e Ele sentiu na própria pele a dor humana, o sofrimento humano. Ele caminhou, Ele curou as pessoas, Ele trouxe paz ao coração das pessoas e Ele nos trouxe paz. Quando nós pensamos no que o mundo nos oferece, e muitas vezes nós ficamos com tanto desejo das coisas que o mundo oferece. Quem nunca pensou em ter, por exemplo, um iate? E naquele grande barco poder navegar pelos oceanos? Quem não pensou em ter um iate e poder ali pescar, dar festas, como aqueles que têm posses mostram na TV o que eles fazem? Quem não pensou em ter, por exemplo, uma grande mansão? Não pensou em ter uma grande piscina? Não pensou em ter muitas coisas que aos nossos olhos parece impossível? Mas, meus irmãos, o próprio Senhor diz que nós lá no céu vamos ter uma mansão. E não é uma mansão humana, terrena, mas é uma mansão espiritual, celestial. Com certeza pode ter as suas acomodações. O próprio Jesus, também aqui no texto de João 14, ele diz que ele ia para o céu preparar-nos lugar. E aonde ele estivesse, ele queria que nós estivéssemos com ele. Irmãos, se Deus é o Deus do universo, se Deus é dono de todas as coisas, você já imaginou como deve ser a sua morada? E Jesus quer que nós moramos com Ele. Então pensemos, lógico que muitas vezes nós queremos coisas humanas, desejamos um carro melhor, desejamos roupas melhores, uma casa melhor. E é interessante que nós muitas vezes não estamos satisfeitos. E aí entra a questão: